A gente já parou para pensar que existem umas regras meio ocultas que comandam o nosso dia a dia? Pois é, desde aqueles medos que a gente sente até os hábitos que a gente forma, tem toda uma programação interna complexa rolando. E é para decodificar como essa programação funciona que a gente está aqui hoje. Olha só essa pergunta. Tenho certeza que muita gente conhece bem essa sensação, né? Aquele som específico, muito antes de qualquer procedimento começar, já dispara uma baita reação física. Essa é a chave do mistério que a gente vai desvendar hoje, mostrando como o nosso corpo aprende a instalar novos alarmes. Bom, para entender isso, vamos começar pelo começo, pela primeira camada da nossa programação, os reflexos. Pensa neles como se fosse o nosso sistema operacional de fábrica, sabe? São aquelas reações bem simples, involuntárias, com as quais todo mundo já nasce. E a lógica por trás de um reflexo, olha, é bem direta. Um estímulo nada mais é do que uma mudança no ambiente e a resposta é a mudança que acontece no nosso corpo por causa disso. É uma relação de causa e efeito que é, assim, a base de todo o nosso hardware de comportamento. E aqui a gente tem os exemplos que deixam isso bem claro. Pensa só, o martelo do médico batendo no joelho. O toque é o estímulo, o chute da perna é a resposta. Uma luz forte que alguém aponta no olho, a pupila contrai na hora. São reações totalmente automáticas, que vêm pré-instaladas, a gente não precisa aprender a fazer. Então, no fundo, esses reflexos são como um kit de sobrevivência inicial. Eles garantem que, desde o primeiro dia de vida, a gente já tem as ferramentas básicas para reagir ao que acontece no mundo. É como um bebê que já nasce sabendo sugar para se alimentar, por puro instinto. Mas a nossa programação não é fixa, e é aí que a coisa começa a ficar interessante. Agora, a gente vai para o próximo nível e vê como essa programação é atualizada com as nossas experiências. É aqui que aprendemos a conectar coisas que antes eram neutras a respostas que já são automáticas. Esse processo, que ficou famoso como condicionamento pavloviano, mostra exatamente isso, como algo que antes não significava nada, tipo a visão de um rato branco, pode de repente começar a disparar uma reação emocional super forte. E por quê? Tudo por causa da associação, por ele ter sido apresentado várias vezes junto com algo que já causa essa reação de forma natural, como um barulho bem alto e assustador. E o mais impressionante é que isso foi demonstrado na prática, sabe? No famoso, e hoje em dia bem controverso, experimento com o pequeno Albert. Uns pesquisadores condicionaram um bebê a ter medo de um rato branco. No começo, o Albert não tinha medo nenhum. Pelo contrário, ele até tentava brincar com o rato. Mas depois de várias associações com barulho, só a visão do ratinho já era o suficiente para fazer o bebê chorar de medo. E o negócio não para por aí. É como um efeito dominó mesmo. O medo que o Albert aprendeu não ficou só no rato. Ele se espalhou, se generalizou para outras coisas que também eram peludas e brancas, como um coelho ou até mesmo uma máscara de Papai Noel. Isso ajuda a gente a entender por que uma única experiência ruim pode acabar criando vários medos que, à primeira vista, nem parecem ter relação. Ok, até agora a gente falou de reações automáticas, coisas que simplesmente acontecem com a gente. Mas e as coisas que a gente escolhe fazer? Pois é, as nossas ações também moldam a nossa programação. Vamos dar uma olhada agora no segundo grande sistema de aprendizado, aquele que comanda as nossas ações voluntárias e a forma como os nossos hábitos nascem. Por que será que a gente repete certas coisas? Desde um hábito simples como checar o celular toda hora, até algo mais complexo como estudar para uma prova. A resposta para isso não está no que vem antes da ação, mas sim no que acontece logo depois dela. Nossos comportamentos são profundamente influenciados pelas suas consequências. Basicamente, existem duas forças gigantes em jogo aqui. De um lado, o reforço, que é qualquer consequência que aumenta a chance de um comportamento acontecer de novo. Do outro, a punição, que é o que diminui essa chance. Parece simples, né? Mas é um mecanismo extremamente poderoso para mudar tudo que a gente faz no dia a dia. E olha, a lógica aqui é super direta. Se estudar resulta em tirar uma boa nota, a tendência é que se estude mais no futuro. Se contar uma piada faz os amigos darem risada, a pessoa provavelmente vai contar mais piadas. E o contrário também vale. Se chegar atrasado resulta numa bronca, a tendência é a pessoa tentar ser mais pontual. As consequências, sejam elas boas ou ruins, guiam diretamente nossas ações futuras. Certo. Agora é a hora de juntar todas as peças. Esses dois sistemas, o das reações automáticas e o das ações voluntárias, eles não funcionam separados um do outro. Muito pelo contrário, eles interagem o tempo todo e é dessa interação que nasce a complexidade do nosso comportamento. Então, relembrando, o primeiro sistema, o respondente, é o mundo das nossas reações internas, dos nossos sentimentos, da nossa fisiologia. A gente não escolhe sentir o coração acelerar.
Essa reação é simplesmente disparada ou eliciada, como se diz tecnicamente, por algum gatilho no ambiente. Já o segundo sistema, o operante, é o mundo das nossas ações, daquilo que a gente faz no mundo. São comportamentos que a gente executa ou emite para conseguir algum resultado, para produzir uma consequência que a gente quer. E aqui está a conexão crucial, o grande pulo do gato. Olha só como uma fobia se forma e, mais importante, se mantém. Primeiro, a parte respondente. Uma experiência ruim no passado faz com que falar em público seja associado com ansiedade. Agora, só de pensar nisso, o coração já dispara. Aí entra a parte operante. A pessoa começa a evitar essas situações. E aqui que está a armadilha. Evitar funciona, tira a ansiedade na hora. Só que esse alívio imediato reforça o comportamento de fugir, criando um ciclo vicioso que alimenta e mantém a fobia cada vez mais forte. Mas calma, tem uma boa notícia. Se esses padrões todos são aprendidos, isso significa que eles também podem ser modificados. Entender as regras do jogo nos dá o poder de, intencionalmente, reescrever o nosso próprio código. Uma técnica terapêutica poderosíssima para isso é a dessensibilização sistemática. A ideia é quebrar o medo em pequenos passos, do menos assustador para o mais assustador, e ir associando cada um desses passos com um estado de relaxamento profundo. Aos poucos, a resposta de ansiedade vai sendo substituída por uma de calma, desfazendo aquela associação ruim original. E claro, isso não é só para terapia. A publicidade, por exemplo, é mestre em usar esses princípios. Pega um produto, que é algo neutro, e associa ele com algo que a gente já gosta, como uma celebridade, uma música legal ou uma cena de felicidade. Com o tempo, o produto sozinho já começa a despertar essa mesma sensação positiva na gente. Então, a grande lição de tudo isso é a seguinte: o que a gente faz e o que a gente sente não surge do nada, não é aleatório. É o resultado de processos de aprendizagem que são claros e até previsíveis. O nosso comportamento, por mais complexo que ele possa parecer, segue regras bem definidas. E isso nos leva a uma reflexão final. No momento em que a gente entende essas regras, a gente ganha uma ferramenta nova para analisar os nossos próprios padrões. A questão deixa de ser, por que isso acontece comigo? E passa a ser, ok, agora que eu conheço as regras do jogo, o que pode ser mudado?